Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje quero aqui falar sobre um escritor, o meu escritor predileto de toda a vida, o homem que basicamente me formou no português e em várias outras matérias, que é o meu queridíssimo Padre Manuel Bernardes. Quem foi Padre Manuel Bernardes? Padre Manuel Bernardes foi um oratoriano, um sacerdote oratoriano português que dedicou a vida a ao sacerdócio e à escrita de obras de teor moralizante, de teor espiritual, ético, moral, obras que basicamente nos ensinam a como viver neste mundo em todas as suas instâncias, em todos os seus aspectos, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus dramas. São obras que nos guiam verdadeiramente. Padre Manuel Bernardes é mais conhecido pela sua obra Nova Floresta, nome lindíssimo por sinal, que é um conjunto de apólogos, de apotegmas, seguidos por comentários pelo próprio padre, escritos pelo próprio padre, e comentários esses que são exposições morais, análises éticas, análises psicológicas, de tudo que você puder imaginar. Padre Manuel Bernardes foi um oratoriano barroco, um homem de extrema cultura, tanto cultura divina quanto cultura humana, um verdadeiro humanista, por se dizer, e era um sujeito de muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. Literário e humano. Na sua obra a gente encontra de sobra demonstrações de seu virtuosismo em filosofia, teologia, ética, moral, literatura, costumes, geografia. Era um homem versado em várias matérias. E um português que escreveu em língua portuguesa. E eu posso ser suspeito para dizê-lo, mas acredito eu piamente que é o melhor escritor de prosa portuguesa. É o cume de nossa língua, é o pináculo. Não existe quem melhor tenha escrito em mais claro e simples, singelo e elegante português do que Padre Manuel Bernardes. Não tem, podemos dizer Padre Antônio Vieira, mas eu ainda considero Bernardes superior. Minhas palavras podem vir adressadas e envoltas em paixão, mas eu não me importo, eu as digo. Padre Manuel Bernardes está em meu coração, é o meu predileto de toda a vida. Eu o conheci quando eu tinha uns 15 anos de idade e foi com Nova Floresta, um volume de Nova Floresta, e eu me apaixonei. Comecei a ler, li e reli aquele volume, achando todas aquelas histórias, aqueles apotegmas interessantíssimos e os comentários do padre maravilhosos. É um português gostoso de se ler. E não apenas o português, mas o conteúdo. Ou seja, não apenas a forma, mas o próprio conteúdo. São coisas muito belas, muito bonitas. Bernardes fala sobre tudo, sobre todo e qualquer tipo de tema que você puder imaginar. Traz apotegmas de todas as situações. Apotegmas nada mais são do que breves histórias, breves ditos que possuem um fim moralizante. Se não moralizante, mas um fim reflexivo. Isso é um apotegma. Bernardes traz esses apotegmas, essas histórias, que são histórias reais, tanto da vida de santos, de homens célebres por suas virtudes heróicas, quanto apotegmas da vida de homens pagãos. Bernardes era profundamente instruído em literatura e cultura pagã, como um verdadeiro sacerdote barroco daquele tempo. Aqueles homens eram versados em belas letras, conheciam os clássicos da antiguidade greco-romana, e não havia uma obra pagã que eles não conhecessem, pelo menos as principais. E em Nova Floresta nós temos apotegmas pagãos, dentro de cultura pagã, histórias de homens pagãos, mas que Bernardes pega e nos seus comentários consegue extrair o que há ali de verdade, o que há de belo a ser contemplado. E isso é muito bonito. E isso é de uma sobriedade gigantesca, porque ele, sendo sacerdote e escrevendo obras de cunho espiritual para os fiéis, poderia muito bem ter se restringido a histórias católicas, a histórias de santos cristãos e parado por aí. Mas não. A honestidade, a sobriedade e a busca pela verdade era tal
que, sem medo algum, ele citava pagãos, colocava histórias pagãs ali e fazia os comentários. Obviamente, sem nunca se curvar aos costumes pagãos ou aqueles hábitos muitas vezes descritos, sempre com um olhar casto, um olhar cristão, sóbrio e que sonda atrás da verdade, mesmo quando ela se encontra em um lugar alheio, um lugar pagão. Então, é de uma sobriedade, é de uma honestidade, é de uma beleza extrema. É uma obra que traz citações inúmeras em latim, em italiano e em espanhol, principalmente em espanhol e latim, demonstrando também o poliglotismo do homem, do grande padre. E é a obra que me inspirou, de certa forma, a leitura, ao conhecimento, a querer buscar saber mais, a dar valor aos livros e amar literatura num sentido profundo mesmo da palavra, como descrição da experiência humana. E Bernardes foi, de fato, quem me apaixonou. A cultura do padre me encantou, a forma como ele expunha, como ele escrevia essas coisas todas, me encantou enormemente. Eu li e reli, o português é belíssimo, e, bom, eu tinha apenas um volume de Nova Floresta, e eu decidi comprar os 5. E a obra de Padre Manuel Bernardes aqui no Brasil, ela é basicamente esquecida, não existe. Só se encontra em sebos e raramente um editor ou outra traz alguma obra de Bernardes, mas atualmente Nova Floresta, por exemplo, faz um tempinho que eu não pesquiso. Não sei se já foi reeditado, mas até um dia desses só se encontrava Nova Floresta em sebos. Graças a Deus, na época eu consegui encontrar a minha. Vou mostrar aqui para vocês. De uma editora, em um sebo aqui, brasileiro, mas de uma editora portuguesa, se não me engano. Livraria Lelo e Irmão. Acredito que seja uma editora portuguesa. Aqui, vou mostrar os livros para vocês. Eu comprei Nova Floresta, é dividida em 5 tomos. 5 maravilhosos tomos, meu Deus do céu. Tem um carinho material, espiritual, intelectual, de todo tipo alto por esses livros aqui. Misericórdia. Eis aqui os livros. Olha a beleza. Antigos, lindos, maravilhosos. São 5 tomos. Deixe-me ler o título como está posto aqui. Nova Floresta, ou Silva de vários apotegmas e ditos sentenciosos, espirituais e morais, com reflexões em que o útil da doutrina se alia com o vário da erudição, assim divina como humana. Oferecida e dedicada à soberana Mãe da Divina Graça, Maria Santíssima Senhora Nossa, pelo Padre Manuel Bernardes, da Congregação do Oratório de Lisboa. Isto aqui é o máximo da produção literária humana. Me perdoem, mas isto aqui é o máximo. Aqui tem uma ilustração do homem, do grande. Na época de Bernardes, infelizmente ou felizmente, ainda não se tinham inventado câmeras fotográficas. Então, retratos eram feitos à mão, belíssimamente feitos à mão. E aqui tem uma ilustraçãozinha de Bernardes, vou tentar mostrar para vocês. Aqui o homem, Manuel Bernardes, o gigante. Tá focando de novo. Bom, eu amo isso aqui tudo. E, bom, deixa eu ler aqui um pouquinho dos títulos, para que vocês tenham uma ideiazinha de como se trata, do que se trata a obra. É basicamente um conjunto sequencial de historiazinhas curtinhas, escritas em um parágrafo, que são os apotegmas, com a sequência de uma explicação, de uma... como que eu posso dizer? De uma elaboração feita por Bernardes. Os apotegmas também são escritos por Bernardes, mas são histórias que não são inventadas por ele. São histórias verdadeiras,
que aconteceram no mundo, mas que ele apenas trouxe, colocou no formato de apotegmas em histórias curtas e sentenciosas, e em seguida ele mesmo também escreveu as análises, as elaborações. É uma obra de teor católico, claramente, é uma obra espiritual de um sacerdote barroco em tempo de contra-reforma, ou seja, havia um impulso gigantesco por deixar claro o que era o verdadeiro cristianismo, que é o cristianismo católico romano. Então, Bernardes não tem a menor, assim, papa na língua. Ele fala o que ele quer falar, ele fala o que ele pensa que deve ser dito, para que as pessoas vejam e compreendam qual a fé verdadeira. Bom, e isso é lindo, isso é bom demais. É uma obra maravilhosa. Deixe-me ler aqui alguns títulos. Bom, o barulho aqui de alguma coisa caindo me interrompeu o fio da meada aqui. Mas terminando, é uma obra católica, mas por ser católica, você não deve se privar de lê-la, sendo você de qualquer credo que seja. Isso não faz o menor sentido. Existe um valor aqui que, por mais que seja católica e você tem outro credo, não deve isso de tirar a vontade de ler, porque existe aqui não apenas catolicismo, mas existe uma cultura humanista gigante, além de uma apreciação de um português impecável. Então, catolicismo é apenas a atmosfera inteira da obra, mas existe muita coisa aqui que não é apenas catolicismo. Tem muita cultura aqui dentro, muita mesmo. Então, não se prive, se você não for católico, não se prive de ler, por puro gozo intelectual mesmo. Não há problema nenhum, eu instigo. E assim como católicos leem obras de outras religiões, por pura vontade intelectual e para conhecer mais aquela religião, para compreender os motivos divinos daquela religião, e enfim, para puro diletantismo intelectual mesmo, não há problema nenhum. Então, não é uma recomendação apenas para católicos, mas é uma recomendação para todos igualmente. Não pensem aqui que eu estou restringindo essa recomendação de forma alguma. Bom, deixe-me ver aqui os títulos. Bom, a gente tem aqui o título primeiro, que vai ser os apotegmas que vão se seguir se basearão nesse tema. Abstinência, jejum. Ou seja, vão se seguir diversas histórias pequenas seguidas de comentários a essas histórias, de elaborações e de explicações. E todos baseados nesse tema de abstinência e jejum. Um outro tema, alma. Título segundo, alma. Vão ser apotegmas e elaborações baseadas na alma, com foco explicativo, elaborativo na alma humana. Riquíssimo, riquíssimo. A quantidade de coisas que se aprende aqui para essa vida é absurda. Um exemplo de um apotegma. O primeiro apotegma do tema alma é de São Carlos Borromeu. Admoestou esse santo prelado a certo bispo cardeal que se não ausentasse de sua diocese sem precisa causa, o qual se desculpou com que o distrito dela era muito limitado e encerrava poucas almas, cujo cuidado podia sem detrimento encomendar-se a um vigário ou substituto. Se a diocese de Vossa Ilustríssima, replicou o santo, não tivesse mais que uma só alma, esta única era digna da presença e desvelo de qualquer grande pastor. Aqui a gente tem um apotegma de São Carlos Borromeu, que, meu Deus do céu, eu terei que ler mais uma vezinha aqui para que eu consiga compreender o enunciado. Admoestou esse santo prelado a certo bispo cardeal, sem precisa causa. Certo. A respeito do sacerdote se ausentar de seu distrito, de seu rebanho, e que poderia fazê-lo deixando um substituto cuidando de seus fiéis.
O padre fala que não, que não tivesse mais que uma só alma, ou seja, se o meu rebanho fosse apenas uma pessoa, esta única era digna da presença e desvelo de qualquer grande pastor. E bom, aqui a gente vê a eloquência da prosa de Bernardes, que não é uma leitura tão simples, é uma leitura que requer paciência, requer calma, que neste momento são duas coisas que eu não estou tendo no meio da gravação de um vídeo. E é uma escrita de 1600, é a escrita de um barroco português, lindíssima, complexa, mas ao mesmo tempo simples e elegante. Ler Bernardes, sim, faz com que a gente compreenda muito bem a nossa língua, porque ele está usando o máximo do português, ele chega no limite do português, aonde se pode alcançar, aonde se pode ir. E habituar-se a ler esses clássicos, Padre Manuel Bernardes, Padre Antônio Vieira e outros grandes espirituais portugueses que eu ainda trarei aqui no canal, nos fazem contemplar a nossa língua no seu ponto máximo. Aumenta a nossa compreensão, nossa capacidade de fala e escrita e só traz benefícios. Esses escritos são de uma atividade de um tempo em que não existiam tantas distrações, o mundo era mais simples, porém mais duro, mais brutal. Mas era um mundo simples e um mundo que, de certa forma, instigava a essa produção. E os homens, quando se doavam a algum estudo, se doavam de corpo e alma. Bernardes foi um homem que viveu claramente a vocação sacerdotal de cuidar, ensinar e fazer com que os seus fiéis, os seus leitores compreendessem o sentido dessa vida. Com esses escritos aqui, meus caros, você pode, meu Deus do céu, viver uma vida inteira e você ainda não vai chegar à compreensão máxima da tamanha beleza que existe aqui. Bom, estou me delongando demais, o vídeo já vai chegar a 20 minutos e só mais alguns títulos aqui. Jejum, primeiro que a gente leu foi Jejum e Abstinência, o segundo foi da Alma, deixa-me ver, o terceiro sobre Amizade, muito bom. Eu fico lendo e fico me lembrando de alguns apotegmas, de fragmentos, né? Não tenho nada memorizado de cor de Bernardes, mas deveria ter. Amor Divino, Anos, Idade e Tempo, Apetites, e terminamos com o título com o tema de Avareza. Muito bom. Bom, meus caros, esse foi o vídeo. Queria apenas apresentar esse grande escritor, esse grande sacerdote. Eu sou um apaixonado, então me desculpem qualquer melosidade excessiva. E Padre Manuel Bernardes, por favor, reeditemos este homem, reeditemos sua obra, porque nossa língua portuguesa merece, e principalmente nós como cristãos, e não apenas cristãos, mas como homens que amam o conhecimento, a leitura, a literatura, são obras que enormemente devemos apreciá-las, assim. Devemos apreciá-las enormemente. E, por favor, reeditem as obras deste homem. Bom, esse foi o vídeo. Espero que não tenha ficado muito confuso. Espero que eu não tenha me empolgado demasiadamente. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.